ler com você no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, um assunto muito legal, talvez essa semana, se Deus permitir, eu queria compartilhar. O versículo 20, capítulo 20, versículo 20, falando sobre Josafá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os das famílias de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de poder ter a tua palavra e eu quero abençoar estas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, uma das coisas muito importantes no nosso relacionamento com Deus é a adoração. Eu sempre bato nessa tecla que a adoração, nós fomos salvos e uma das questões fundamentais é que a gente adore. Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, ela é o momento em que eu reconheço quem Ele é na minha vida. Eu até chamaria que a adoração é um momento de elogio. Elogio é bom, não custa nada, tem um grande efeito. Então, a adoração é um momento assim de elogio. Você vê que eles, quando começaram aqui a louvar, diz assim: e que louvassem a majestade santa. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o objetivo da adoração é reconhecer, é bíblico, é reconhecer quem Ele é desenvolver, sabe, a gente sair desse embaraço do problema, tirar um pouco a mente do problema, da dificuldade. E quando a gente começa, na verdade, meu irmão, aonde tem adoração, a preocupação vai embora. Onde tem adoração, há uma renovação de Deus sobre as nossas vidas. Não é a primeira vez que a gente vê isso na Bíblia, o povo adorando a Deus e o Senhor respondendo com milagres. Então eu queria deixar isso bem forte para você, a importância do louvor. Bom, em contrapartida, eu já contei isso algumas vezes para você. Eu tinha um membro na igreja que ele um cara muito sincero, muito legal, tal, muito amoroso, mas assim, ele não era muito correto nas coisas que ele fazia, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma saída dizendo assim que com jejum e oração tudo se resolve. E realmente ele jejuava e orava e as coisas davam certo, mas as atitudes dele não eram legais e um dia eu tive que falar para ele: fulano, cuidado que um dia a fonte seca. Não é porque a gente faz as coisas e estão dando certo que realmente está certo. Veja bem, a misericórdia de Deus é fantástica, mas ela tem limites. A gente não pode abusar, quer dizer, o camarada faz tudo errado, mas ele, sincero diante de Deus, mas faz errado. E meu papel é orientar. Que não é porque você vai adorar a Deus que te dá o direito de viver uma vida errada. Quando a gente lê esse texto, a gente se encanta, porque Josafá, ele disse assim: creia em Deus, estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para que louvasse a majestade do Senhor. Enquanto eles louvavam, Deus foi dando o inimigo, meu irmão, ficou totalmente perdido. O louvor é um som que sobe diante de Deus
e que faz com que o inimigo não suporte, não o inimigo pessoa, não o inimigo gente, mas o inimigo Satanás. Aonde tem louvor, ele perde, ok? Vamos lembrar que Davi, no campo de batalha, ele disse: olha, você vem com a espada, eu venho em nome do Senhor. Ele disse: o segredo não sou eu, o segredo é meu Deus. Mas eu queria colocar que antes do louvor existe um histórico. O histórico de Josafá é muito interessante. Começa no capítulo 17, o histórico dele, de vida, de comportamento. Ele tomou algumas decisões. Eu estava anotando aqui, né? O louvor com casa na areia não vai dar certo. Louvor com casa na areia não vai dar certo. Louvor com as mãos sujas também não vai dar certo. Sabe, porque o louvor é um instrumento, mas existe um conjunto de coisas. E Josafá, quando assumiu o seu reinado, ainda novo, imagina você, meu irmão, o cara assume o reinado, ele era rei, não era presidente, sabe, não tinha 3 poderes, ele era rei. E esse moço, quando assume o reinado, ele decide fazer algumas coisas, e foram estas coisas que mexeram com o coração de Deus. A primeira delas, depois você dá uma lidinha lá, a primeira delas, o que ele decidiu no seu coração, foi temer a Deus. Ele começa a tomar algumas atitudes para reorganizar a nação, mas tudo levando para o temor a Deus, para o respeito, voltando o seu coração para Deus, fazendo limpeza no meio do povo, temor a Deus, temor a Deus. O texto diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Só para você entender, eu vou ler aqui o versículo 3 e 4 do capítulo 17, diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os ídolos, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, teve riquezas e glória em abundância. Primeira coisa, o louvor liberta, isso é verdade. Mas o louvor com a casa na areia, quando eu me refiro a casa na areia, estou me referindo a Mateus capítulo 7. Quando diz que aquele que construiu, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, construíram a sua casa na rocha. Mas aqueles que não as praticam, construíram a sua casa na areia. Então, adoração com casa na areia não vai dar certo. A primeira coisa que eu acho interessante aqui é o temor que ele tinha para com Deus, o temor que ele tinha para com as coisas de Deus. Temor, o princípio de tudo é temer a Deus, por isso que o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Perceba quem ele é, reconheça, atribua a ele o devido louvor e adoração, santifica a tua vida para que o teu louvor possa ter grandes resultados em nome de Jesus. Segundo aspecto que eu acho que é muito importante quando a gente lê esse texto todo aqui do capítulo 17, é que ele tinha vontade de fazer a diferença. Ele não queria simplesmente reinar, mas ele queria fazer a diferença. E uma das coisas que ele fez no versículo 7, ele convoca os seus religiosos para ensinar o povo, para que o povo também tenha temor a Deus, para que o povo também prospere, como ele estava prosperando. Então, não era simplesmente ser o melhor. O que eu acho muito legal, meu irmão, é que quando você sobe e você traz os outros para que todo mundo suba, quando você é abençoado e você abençoa os outros para que todo... Isso é agradável a Deus. A gente tem feito aí esse trabalho das cestas básicas e o objetivo é
pelo menos amenizar a dor do outro. E eu gosto muito lá de 2 Crônicas, de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14, que diz que a tua prosperidade produza igualdade. Lá em Lucas, capítulo 6, o Senhor diz, dai e ser-vos-á dado, dai e ser-vos-á dado, dai e ser-vos-á dado, dai. Lá no livro de Atos diz assim que melhor coisa é dar do que receber. Quer dizer, quando você tem esse prazer de fazer a diferença, de marcar a história, isto é agradável a Deus, aí o seu louvor tem outro sentido. Porque tem gente que fica louvando. Tem um verso na Bíblia muito sério que diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É muito sério isso, meu irmão. Louvor, adoração, isso é muito importante, porém, com a casa na areia, isso não vai dar certo. Com mãos sujas, não vai dar certo. E a terceira questão que eu queria deixar para você é que Josafá, ele tinha prazer de servir a Deus. Quer dizer, isso não subiu à sua cabeça. Interessante aqui no capítulo 17, versículo 6, diz assim, e exaltou-se o seu coração no caminho do Senhor, exaltou-se o seu... Quer dizer, o coração dele se exaltou no caminho do Senhor para tirar, sabe, quando você declara só o Senhor é Deus, quando você não rouba a glória de Deus, meu irmão, não tem por que dar errado. Aí quando o cara se via cercado por um grande exército, ele decidiu orar a Deus, e quando ele buscou o Senhor ouviu, o Senhor disse, olha, ô Josafá, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, nesta peleja, não terás que pelejar, essa peleja é minha, você me adora, você me serve, você me ama, essa luta é minha, não tereis que pelejar, pode descer, vá ao encontro, e eu te darei a vitória. Querido, pensa nisso, pensa. Construir a casa na areia, não adianta ficar louvando, Deus é bom, no final vai dar tudo certo, Deus é bom, a casa está na areia, mãos sujas, coração sujo, não vai dar certo esse negócio. Você quer viver vida de milagres, e você, o que eu acho interessante, meu irmão, é que um dia vai fazer falta. Quando Josafá decidiu louvar a Deus e servir ao Senhor, ele não tinha ideia das lutas que ele passaria. Mas ele sabia que a gente se envolve hoje para ter milagres amanhã. E assim foi. E assim será também na sua vida, em nome de Jesus. Pense nisso, meu irmão. Louvor, adoração, ação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que esta palavra possa enriquecer a cada coração, trazendo vida, trazendo cura, libertações. Pai, nós queremos viver um novo tempo contigo, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Ajuda-me, Senhor, sempre a ser útil nas tuas mãos e trazer uma palavra de vida, de desafio. Eu preciso de ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Nossa, chegamos a 158 aparelhos hoje, hein? Que bênção. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Meu irmão, faz isso, entrega o seu coração para Jesus. Receba Jesus. Jesus está voltando. Não brinca não de ser crente. Ame ao Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Se você deseja, repete uma oração comigo. Depois eu vou orar com você. Diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as tuas mãos. Senhor, cura as mentes, os corações. Ó Deus, que haja milagres sobre a vida do teu povo. Nós dependemos de ti, declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei. Compartilha aqui, eu orei. E a gente quer continuar orando e abençoando você
em nome de Jesus, tá bom?